Então, galera, aqui no livro, unidade 12, página 65, nós falamos um pouquinho sobre o que é a agilidade, né? Demos o exemplo do rugby em cadeira de rodas, conversamos sobre a necessidade de que os atletas tenham bastante agilidade nessa modalidade. Agora nós vamos passar aqui para a página 66. Fala sobre as crianças, né, fazendo um trabalho em grupo na casa de Lúcia. O que vocês estão fazendo, Lúcia? Uma pesquisa para as aulas de educação física. Temos que pesquisar reportagens que falem sobre agilidade. Nem imaginava que a agilidade era importante em tantas situações. Veja o que a gente encontrou, mãe. Aí aqui tem alguns exemplos de situações, né, que exigem a agilidade que foram encontradas na pesquisa dessas crianças. Galera, na primeira reportagem é um processo seletivo para ser ator no filme do Peter Pan. Esse filme, né, esse teatro, ele é um musical, né, na verdade. Ele exige bastante interação, tem situações como vocês podem ver aqui de luta. Então, nesse evento, os atores, eles precisam ter bastante agilidade física para fazer todos os movimentos que seus personagens exigem. Precisa da sininho, né? Aquela que faz movimentos como se estivessem voando e etc. Então, aqui nós vemos uma situação na vida profissional em que as pessoas vão precisar de bastante agilidade. Na segunda situação, é um menino que fala sobre a luta de sumô. Ele diz que antigamente, lá na cultura oriental, lá no Japão, né, o sumô de forma mais tradicional, nas suas raízes, ele era composto por lutadores bem mais pesados, que tinham basicamente muita e somente força física e o peso dos seus corpos, né, para ajudar nos seus movimentos, dificultando que o oponente tire ele ali do espaço reservado. Mas hoje, como nós percebemos no Brasil e no mundo, o sumô ele está sendo classificado por categorias de peso, né? Então, diferentes lutadores com diferentes características físicas foram incluídos nessa modalidade. Inclusive, essa inclusão fez com que outras características fossem recrutadas. Uma delas é a agilidade, porque a pessoa vai deixar de ter aquela luta um pouco mais pesada e vai passar a lutar assim em situações mais rápidas, em situações que exigem mais agilidade e mais velocidade, além de todas as outras capacidades físicas, né? Então, segundo a reportagem, nós temos aqui um exemplo do sumô, que também exige bastante agilidade física para lutar. Terceira situação fala sobre uma pessoa que vai andar de bicicleta a caminho do trabalho, né, no meio urbano. Essa pessoa, ela precisa ter bastante agilidade. Para quê? Para desviar dos buracos, para desviar dos veículos, né, que infelizmente na nossa sociedade não respeitam totalmente o ciclista. Então, são situações que não são tão facilmente previsíveis e que exigem bastante agilidade. Imagina que você está ali naquela ciclovia em Nova Iguaçu, que vai desde lá da Vila Olímpica até lá próximo ao shopping, que passa ali as margens da Via Láctea, passa ali na Arte Pão, vai beirando todas as margens da Via Láctea. Imagina que você está pedalando ali de bicicleta. Você vai utilizar toda a sua velocidade, certo? Você pode até
ir fazer aquele percurso de bicicleta com a sua velocidade sendo explorada. Mas se você não tiver agilidade, provavelmente você vai ter alguns problemas, né, no seu percurso. Porque no meio do caminho, pessoas podem entrar na sua frente. No meio do caminho, você vai precisar parar e retomar o seu caminho naquelas ruas que cortam a ciclovia, né? Você vai precisar de agilidade em muitas situações, não somente da sua velocidade, você vai precisar também da sua agilidade. Como diz aqui no texto, como é em qualquer esporte, a única restrição seria a sobrecarga. Por isso, não é possível que uma pessoa que nunca fez exercícios, de uma hora para outra, resolver ir todo dia para o trabalho de bicicleta. Andar numa rua movimentada é complicado e requer mais agilidade por causa dos carros. Se você pedala com muito sacrifício ou está exausto, o risco aumenta. Então, galera, se você pedala com muita dificuldade ou se você está muito cansado, a sua agilidade ela é prejudicada, não é mesmo? Você precisa estar disposto, precisa estar pronto para poder utilizar a sua agilidade no máximo do seu potencial. A confiança também é muito importante e a agilidade só se cria com a prática, ou seja, a agilidade, como todas as outras capacidades do movimento que nós vimos, ela é aprimorável. Então, quanto mais nós praticamos, melhor ela ficará. Vamos ver aqui o que as crianças vão concluir a partir das reportagens que elas pesquisaram. Nossa, realmente é importante ter agilidade em muitas situações. E tem mais, mãe. Está bem, minha filha, mas depois você me conta. Agora é melhor ser ágil e ir logo buscar seu irmão na aula de natação. Como vimos nos textos jornalísticos citados na história em quadrinhos, a agilidade pode ser muito importante para a realização de inúmeros movimentos. Então, galera, vamos pensar em uma atividade esportiva, um treinamento para um jogador de futebol, por exemplo. A agilidade é muito importante para os movimentos lá da modalidade dele, certo? Vocês concordam? Vamos pensar em um treinamento. Naquele treinamento estilo treinamento funcional, que nós vemos aquela escada assim de agilidade, que nós vemos cones, vários obstáculos para a pessoa saltar, como se fosse um circuito, certo? Ali nós podemos visualizar a agilidade sendo desenvolvida. Mas como nós vimos nos textos jornalísticos, né, nas reportagens acima, a agilidade ela também pode ser visualizada, ela também pode ser apresentada em situações do dia a dia, como o Peter Pan lá com a luta com espadas, com os vilões lá. O lutador de sumô que vai precisar usar a sua esquiva para conseguir ali o seu objetivo básico, né, de locar o adversário. Uma pessoa andando de bicicleta no trânsito que vai precisar de agilidade também para se desviar dos obstáculos, etc, e todos os imprevistos que acontecem na rua. Então, galera, a agilidade é muito importante na realização de inúmeros movimentos. No estudo do movimento humano, definimos agilidade como... Aqui, galera, eu vou pedir para vocês destacarem, porque é a definição da nossa capacidade do movimento. A capacidade de uma pessoa mudar rapidamente a posição de seu corpo no espaço, alterando sua direção e sentido. Então, o que é a agilidade?
Agilidade é a capacidade de uma pessoa mudar rapidamente a posição do seu corpo no espaço, alterando a sua direção e o seu sentido. Então, essa é a nossa definição para agilidade. Mais uma vez, eu gostaria de ressaltar a importância da diferença, de nós estarmos atentos à diferença entre velocidade e agilidade. Enquanto a velocidade é caracterizada por ser a capacidade de ir de um ponto a outro no menor tempo possível, então vamos lá. Velocidade é a capacidade de ir de um ponto a outro ponto, a outro ponto no menor tempo possível. A agilidade é a capacidade de uma pessoa mudar rapidamente a posição do seu corpo. Vamos lá. Temos uma pessoa aqui, de frente para lá. Em seguida, de frente a mesma pessoa estará de frente para o outro lado, alternando a direção. Ela pode estar correndo para lá, se voltar para a lateral, correr de costas. Então, alterando a sua direção e o seu sentido. Então, essa é basicamente a diferença entre velocidade e agilidade. Na velocidade, nós temos um ponto a outro, uma pessoa indo de um ponto a outro no menor tempo possível, ou seja, é um caminho livre. Por mais que tenha curvas, por exemplo, ir da minha casa até a padaria. Por mais que apresente algumas curvas leves, eu posso caracterizar como a velocidade, porque são pontos que exigem mudanças leves de sentido e de direção, certo? Enquanto na agilidade, essas mudanças são mais perceptíveis, são mudanças que eu percebo com mais facilidade. Eu percebo claramente a pessoa mudando o sentido do seu corpo, mudando a direção do seu corpo. Então, para isso, é necessário ter um razoável grau de domínio sobre o seu corpo. Ou seja, a pessoa precisa ter um pouco de consciência sobre os movimentos que ela é capaz de realizar, para que ela possa explorar ao máximo a sua agilidade. A agilidade é uma capacidade bastante específica. Pode ser fundamental para a realização de determinados movimentos, mas geralmente nossos movimentos do dia a dia não apresentam essa capacidade com tanta frequência. Embora nós possamos visualizar a agilidade nos movimentos do dia a dia, essa capacidade não é tão presente, assim, não é tão facilmente visualizada. Mas nós conseguimos citar ali em cima alguns exemplos que são bem importantes. Apesar disso, como todas as outras capacidades, a agilidade deve ser aprimorada, sempre se respeitando os limites do seu corpo. Então, galera, como todas as capacidades do movimento, nós podemos melhorar a nossa agilidade, mas nós não podemos ultrapassar os nossos limites, porque quando eu ultrapasso o meu limite, eu aumento o risco de lesão. Então, galera, vamos lá, vamos tentar aprimorar a nossa agilidade, sempre respeitando os limites do nosso corpo. Galera, agora eu vou deixar aqui uma atividade para casa para os senhores. Vou pedir que os senhores aproveitem esse tempinho, façam a atividade agora. Quem preferir pode me enviar a atividade,
que eu faço a correção com vocês. Então, faz a atividade, registra e me manda. Vou dizer aqui para vocês o que fazer. Você vai voltar lá nos textos jornalísticos que foram citados na história desse módulo e vai responder. Em que situações os movimentos dos atores selecionados para o papel das crianças no espetáculo Peter Pan deveriam ter agilidade? Por que você acha que já no processo seletivo foi pedido que que os candidatos apresentassem agilidade? Para que a agilidade vai ser útil? É isso que você vai escrever aqui na letra A. Vai ser preciso ter agilidade para fazer isso e aquilo durante o espetáculo. Letra B. Que movimentos numa luta de sumô podem apresentar agilidade? Imagina uma luta de sumô. Aí agora, depois de imaginar essa luta, você está vendo lá os adversários tentando colocar o outro para fora do espaço restrito ou manipular ali, né, de uma forma geral o corpo do adversário. Nessa luta, para que uma pessoa pode usar a sua agilidade? Você vai escrever aqui na letra B, uma situação da luta de sumô em que a pessoa possa usar a sua agilidade. Na letra C, você vai ler a reportagem que fala sobre andar de bicicleta e vai dizer por que isso exige agilidade, certo? Já no número 2, você vai pensar em atividades físicas de uma forma geral. Você pode pensar nas aulas que nós já fizemos. Você pode pensar em um treinamento de uma modalidade mais específica e vai responder a essas questões aqui. Cite 2 movimentos que apresentaram a capacidade agilidade. 2 situações de aula prática, de aula em situações de escolinhas de esporte, por mais que você não participe, por mais que você não faça, alguma situação que você já tenha visualizado, que você consiga identificar a agilidade. E ainda pensando nesses movimentos, né, aí você vai dizer, eu acho que circuitos ou um jogo de basquete, você vai dizer aí qual situação que você acha que a agilidade ela foi exigida, que ela merece ser destacada. Depois que você identificar essa situação, você vai indicar qual é a principal dificuldade para fazer esses 2 movimentos que você escolheu aqui na letra A. Então, na letra A você vai escolher 2 movimentos e na letra B você vai dizer qual é a principal dificuldade para realizar esse movimento. Já na letra C, você vai dizer qual é a relação entre a velocidade com que você executou os movimentos e o domínio do seu corpo. Será que se eu tiver muita velocidade, eu vou conseguir dominar melhor o meu corpo? Ou será que quanto mais velocidade eu tiver, mais difícil vai ser para dominar o meu corpo? É isso que você vai analisar e vai escrever aqui na letra C. Certo, galera? Então, para casa, livro, páginas 68 e 69. Então, para casa, livro, páginas 68 e 69. Certo, galera? Na próxima unidade, nós vamos falar sobre o basquetebol, unidade 13, que tem como título cesta. Aqui no nosso espaço Olha o Movimento, nós vemos uma modalidade que ela é
uma variação do basquete tradicional. E o título da nossa modalidade é Jovens defende o basquete de rua como fator de inclusão social. Gente, o esporte, de forma tradicional, né, ele não está disponível para todas as camadas da nossa sociedade. Existem grupos que não têm acesso ao esporte. Por vezes, existem comunidades que o único esporte que chega lá, né, até eles é o futebol. E muitas vezes, quando chega até essas pessoas, né, que estão às margens da sociedade, que são a população mais carente, né, chega o esporte de forma precária, né, com escassez de materiais, de forma bem difícil. Por exemplo, vamos supor que você mora em uma comunidade qualquer do Rio de Janeiro. Será que lá nessa comunidade as crianças têm acesso ao futebol da mesma forma que uma criança que tem uma condição financeira melhor, que more em condomínios fechados, bem localizados, tem acesso a escolinhas de futebol? Será que essas duas crianças elas têm a mesma oportunidade de acesso, de conhecer as mais diversas modalidades esportivas? Não, né, galera? Infelizmente, essa diferença ainda é muito grande. As oportunidades esportivas que as crianças recebem, não só crianças como crianças e adolescentes, ainda são muito distantes, ainda são muito diferentes. E o basquete de rua, ele é uma modalidade que favorece a inclusão. As características da sua prática, elas permitem que essa modalidade seja praticada sem a exigência de muitos recursos. Por isso, ela pode ser praticada tanto lá na periferia, tanto nas comunidades, quanto em locais de alto padrão. Por isso, essa modalidade é defendida como fator de inclusão social, como uma importante ferramenta para que mais pessoas tenham acesso ao esporte de qualidade. E é isso que está escrito aqui no nosso espaço Olha o Movimento. Na seletiva estadual da Liga Brasileira de Basquete de Rua, promovida pela Central Única de Favelas, jovens brasilienses defenderam o esporte como fator de inclusão social. O basquete de rua começou nos Estados Unidos há mais de 50 anos e vem se popularizando no Brasil, porque pode ser jogado em qualquer lugar. O que eu falei com vocês, galera? A possibilidade de adaptação desse esporte favoreceu a sua disseminação, a sua divulgação. E além de poder ser jogado em qualquer lugar, olha que outras características que também são adaptáveis. É possível transformar a cesta de lixo em cesta de basquete. As regras são poucas. A habilidade é mais importante do que a altura. O basquete de rua, ele tem um jogo bem versátil. A pessoa pode fazer ali as suas manobras de uma forma mais livre, de uma forma que abrilhanta, né, que enriquece o jogo. A pessoa, ela pode soltar a sua criatividade. As regras são poucas, a habilidade é mais importante que a altura, e as equipes são desde 1 contra 1 a 5 contra 5. Ou seja, o número de participantes também pode variar. E o rap sempre embala os jogos. Então, o rap também vai sempre embalar os jogos. Viram, galera? Uma modalidade que aceita uma grande variedade de adaptações, o basquete de rua. E por isso, pela sua
pela sua maleabilidade, né, pela sua flexibilidade, o basquete ele vem sendo defendido como um fator de inclusão social, como um fator para atrair jovens das mais diversas classes sociais. E em comunidades onde só o futebol chegava e outros esportes eram considerados como esportes de elite, esportes que não foram feitos para todos, o basquete de rua chegou para mostrar que existem outras possibilidades esportivas, que não é só porque uma pessoa não gosta de futebol que ela não pode praticar outras atividades, mostrando que é possível variar as modalidades esportivas. Certo, galera? Então, nós vamos parar por aqui. Não vou me aprofundar hoje na nossa unidade de basquetebol. Peço aos senhores que façam a nossa atividade de casa. Quem quiser, quem se sentir à vontade, pode me enviar que eu faço a correção com vocês. Nós faremos comentários. Vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até a semana que vem.